Que continuem acompanhando Central 98, Central que agora fala sobre cartão postal de Belo Horizonte, Lagoa da Pampulha. A gente continua acompanhando o passo a passo da CPI da Lagoa da Pampulha e a gente recebe aqui no estúdio o vereador Braulio Lara, do Novo, que é relator da CPI, para atualizar para a gente, né, em que pé estamos. Braulio, seja bem-vindo ao Central 98 mais uma vez, sempre um prazer te receber. Obrigado, bom dia ouvintes, bom dia Carol, bom dia João e parabéns 98 aí pelos 54 anos. Eu que sou um também ouvinte desde quando mais novo, de ficar escutando rocambole no final de semana. Então é isso aí, parabéns mesmo. Tá aí, obrigada pelos parabéns. Vamos falar um pouquinho então sobre o cartão postal de Belo Horizonte. A gente que acompanha, né, os trabalhos da CPI, todas as investigações, as pessoas que são chamadas. Como é que tá, né, em que pé estamos? A gente tem a perspectiva aí já de reta final da CPI. Como é que tá esses trabalhos aí? O que a gente pode esperar aí para os próximos passos? A gente está encaminhando de fato para a reta final. Esse mês de junho pretendemos finalizar o relatório. Nós temos na próxima terça-feira uma audiência pública bem interessante, onde nós convidamos diversas empresas, players que têm oportunidade de mostrar aí soluções para a Lagoa da Pampulha com o prisma, com base em estancar a entrada de problemas para a Lagoa. É isso mesmo, porque o que a gente tem visto das ações da Prefeitura nos últimos anos é que você continua tendo ainda recebimento de poluição dentro da lagoa e isso faz com que tudo que é aplicado lá vira uma eterna operação enxuga-gelo. Então, isso é um dos objetos que a gente tem discutido e criticado e pontuado dentro da CPI. Então, essa semana a gente tem essa audiência e na outra semana receberemos o ex-prefeito Márcio Lacerda, que é o prefeito aí que liderou várias etapas importantes dessa sequência da Lagoa da Pampulha. Na verdade, são 20 anos e mais de 1,4 bilhões de reais já foram colocados na Lagoa e a gente, infelizmente, ainda vê o nosso cartão postal sendo mutilado. Então, enfim, é uma sequência final de CPI, mas a gente espera que o pós-CPI seja realmente mais resolutivo em Belo Horizonte e que o Poder Executivo desenvolva ações para resolver definitivamente o nosso problema. Vereador, sempre gosto de dar um passo atrás para a gente explicar para o nosso público, primeiro, por que a abertura dessa CPI. Né? Você já falou aí que são contratos que foram renovados sucessivamente com a mesma empresa e um valor que foi desprendido, um valor muito alto. E as soluções, né, até a olho nu, dá para ver que a gente não teve uma solução para a Lagoa da Pampulha. Queria que você resgatasse um pouco, né, falasse um pouco sobre essa situação. E aí eu já emendo uma pergunta, nesses trabalhos que já foram feitos na CPI, o que a gente pode falar de indicativos de irregularidades que já foram encontrados? O primeiro ponto que norteia essa CPI é que a gente está falando de um bem patrimonial cultural tombado. A Lagoa tem tombamento no nível nacional, no nível estadual, no nível municipal, ainda tem um reconhecimento pelo patrimônio mundial pela Unesco. Então, assim, falta de grau de tombamento, né, falta de proteção jurídica, não falta para a nossa Lagoa da Pampulha. E por que ela, de fato, continua sendo, há muitos anos já, deteriorada e mutilada, né? Porque as ações que são organizadas dentro dos contratos de recuperação da Lagoa, principalmente naquele período de Copa do Mundo, eles nunca tiveram uma sinergia que realmente justificasse um contrato junto ao outro, convergindo para uma solução efetiva. A gente tem contratos de remoção de lixos e sobrenadantes, tem os contratos que aconteceram de desassoreamento da lagoa e tem o que mais nos chama atenção, que é o de tratamento da água da lagoa. Esse tinha como propósito garantir que a lagoa tivesse suas águas em classe 3. Classe 3 é uma classe que não permite ainda os esportes, não permite que as pessoas nadem, mas pelo menos não dá aquela aparência de água poluída, igual a gente já viu em vários momentos na Lagoa da Pampulha. O detalhe é que, ao investigar e observar esses contratos, nós vimos nos próprios relatórios disponibilizados pela Prefeitura, de forma recorrente, o não atendimento desses padrões e, mesmo assim, a Prefeitura continuou pagando esses contratos. Isso em 2015 foi quando começou o primeiro, mas em 2018, com todas as evidências, a Prefeitura não só bancou uma renovação desse contrato por um sistema que chama inexigibilidade de licitação, ou seja, ela abortou qualquer tipo de concorrência e direcionou tudo para a mesma empresa, o mesmo consórcio que já vinha executando esses trabalhos na Lagoa. Então, assim, são pontos que estão sendo criticados. Eu não vou antecipar aqui conclusões da CPI, mas o fato é que o nosso dinheiro está
fugindo pelo ralo lá perto do vertedouro na Dom Pedro I, e a gente ainda não tem a solução que precisava, que é estancar o problema. Ou seja, a gente, né, o cidadão, porque o dinheiro público, né, a gente tem que lembrar que é nosso, pagando por um serviço que não estava dando resultado algum. Serviço caro e que não traz o resultado necessário. A verdade é que a gente precisava de ter uma política realmente de defesa da Lagoa da Pampulha, onde todos os afluentes que carregam sedimentos, carregam poluição para dentro da lagoa, tinham que ter, de fato, uma barreira protetora, né? Ou seja, estancar a entrada de novos problemas. E aí, assim, combinando, obviamente, com outras tecnologias, que a gente tivesse aí uma solução efetiva e não só gastar o dinheiro e continuar no mesmo cenário. Vereador, você até já falou que não vai antecipar, né, o relatório final, mas podemos ter indiciados nesse relatório, não precisa nem indicar quem seja e tudo, mas ao que tudo indica, teremos indiciados ou sugestão de indiciados? Sim, nós já tivemos oitivas, inclusive, escutando pessoas como investigados. Uhum. Uma outra questão, a gente ia ter na última semana o depoimento, a oitiva do ex-prefeito Márcio Lacerda. Foi passado para frente, quais os motivos que levaram a isso e por que ele está sendo ouvido? O ex-prefeito, ele oficiou a CPI pedindo um prazo a mais para poder levantar todos os documentos, se preparar melhor para essa oitiva, então assim nós reagendamos para o dia 20. Mas em vários momentos o prefeito foi citado dentro das oitivas que fizemos, mas tem um determinado documento que incomodou muito a CPI, que foi um e-mail, onde uma das empresas que perdeu, ou melhor, que nem sequer foi classificada para a licitação, mas que questionou todo o processo de concorrência, e esse e-mail cita um pedido do diretor de águas, o senhor Ricardo Miranda Aroeira, para que essa empresa, esse fornecedor, fizesse uma nova proposta, inclusive para viabilizar uma inexigibilidade de licitação, sendo que estava no meio de uma licitação aberta. Ou seja, imagina você, no meio de um processo de concorrência, uma concorrência pública importante, num valor alto, né, de aproximadamente 30 milhões de reais, e esses diálogos acontecendo. E no e-mail ele cita que houve uma reunião com o ex-prefeito. Então a gente quer esclarecimentos, a gente quer entender sobre quais circunstâncias esse diálogo foi colocado e assim trazer transparência, porque o que a população quer é entender realmente cada real que foi gasto na Pampulha e os resultados que foram auferidos até o momento. E qual que é o prazo máximo aí para o fim da CPI? O prazo fatal da CPI é dia 12 de julho, mas a gente espera terminar esses trabalhos ainda no mês de junho. Então estamos aí a um mês, né, do prazo máximo, mas com essa possibilidade de término antes também. Diga lá, João. Não, é importante até para a gente explicar para a população de Belo Horizonte que tem aí a CPI, aí tem um relatório que é encaminhado ao Ministério Público, não é isso? Isso. Quando esses trabalhos são finalizados, o relatório é submetido à CPI, que faz a votação, e depois ao encaminhamento do material todo para o Ministério Público. E, vereador, aproveitar, né, Carol, a gente está com a presença do vereador, a gente já falou aqui da questão dos ônibus, né, uma semana importantíssima aí para a questão do transporte público. Eu falei aqui que eu acreditava em quase não, eu falei que ia ser unanimidade. Você já me deu um puxão de orelha, falei, não, vai ser unanimidade não, a aprovação desse subsídio aí para as empresas de R$500 bilhão. Não vai ser não, vereador? Não vai ser não, João. A gente está trabalhando dentro da Câmara, temos a Comissão Permanente de Mobilidade Urbana, muitas discussões, e o principal ponto que pega chama-se transparência. Quando o subsídio foi aprovado em março do ano passado, né, foi dado um ano, basicamente, para que várias questões, várias ações fossem tomadas. Então, foi montado, inclusive, um protocolo, um acordo de 17 itens e não foram todos eles cumpridos. Entre os itens não cumpridos, não foi apresentada a auditoria das contas do sistema. Então, digamos que a gente não tem transparência nos números para falar, de fato, de quanto deveria ser o subsídio, se é só para voltar a passagem para R$ 4,50, se é para inserir outros tipos de gratuidade. A questão-chave é, o sistema ainda está muito obscuro. E o cidadão tem que entender o seguinte, que ele está pagando a conta de um jeito ou de outro. Às vezes ele não vai pagar mais na roleta, no bilhete, e ele está pagando saindo dos seus impostos, como por exemplo o IPTU, ou seja, o dinheiro, na verdade, está abastecendo o sistema. E se o dinheiro público está entrando dentro do sistema, é preciso de ter muito critério, muita transparência, porque as pessoas precisam de ter um bom serviço na ponta.
Todo mundo quer um sistema que funcione bem, que tenha pontualidade, que os ônibus trafeguem em estado mínimo de conservação. Então, falar em manutenção como condição de subsídio é até engraçado, porque, na verdade, um veículo sem manutenção em dia não poderia nem sair da garagem. Essa é a grande questão. Então, existem questionamentos, a gente sabe que a Prefeitura está trabalhando para aprovar esse subsídio, mas a bancada do Partido Novo vai votar contrário. E a gente também tem que entender que o transporte, né, público, ele tem que funcionar até para quem não usa o transporte público. Eu acho que esse é o grande ponto da questão quando a gente fala em subsídio, porque eu não sou contra o subsídio, eu acho que outras cidades já utilizam, outras cidades do mundo também, só que não é para beneficiar só o usuário. O trânsito como um todo, né, tem que ter mais fluidez, tem que funcionar tudo. A mobilidade urbana da cidade tem que ser impactada positivamente quando você tem um subsídio sendo colocado ali, porque quem está pagando é quem usa e quem não usa também. O dinheiro está vindo de todos os lados, né? Então, quer dizer, eu acho que esse é o grande X aí da questão, se a gente vai conseguir, pagando um subsídio como esse, ter um transporte público de qualidade onde haja uma migração. Eu considero a partir de agora que o meu carro ele está em desvantagem em relação ao ônibus. E aí começo a utilizar o transporte público, o trânsito tem uma fluidez maior, né, para quem trabalha com o carro, para quem realmente necessita. E aí essa é a minha dúvida, se a gente vai conseguir ou não alcançar esse patamar. A gente fica aqui quase no sonho, na esperança, né, se é uma utopia ou não. O poder de executar está na Prefeitura. Ela consegue ser muito mais diligente e rápida para realmente intervir nos problemas e assim ir resolvendo as situações, trazendo realmente uma melhoria da qualidade do serviço para o cidadão. A Câmara está fazendo a parte dela, de preparar a legislação, de propor e, no caso, nós já aprovamos diversas legislações super importantes. Então, por exemplo, nessa questão de prioridade do transporte público, todas as vias que são arteriais na cidade tem que prever uma faixa exclusiva ou preferencial para o transporte público, a não ser que haja uma justificativa. Ou seja, a regra é que sempre tem que ter, a não ser que não haja uma viabilidade técnica para aquilo. Mas nós aprovamos também a questão, por exemplo, da remuneração por quilometragem. Porque hoje, quanto mais gente está entupida dentro de um ônibus, maior é a lucratividade daquela viagem para compensar, às vezes, outras viagens que não estão sendo feitas com a capacidade alocada dentro dos carros, mas em vez de ser o poder público moderando isso, as empresas mesmo acabam tomando essas decisões e não trazem uma boa percepção para quem está ali no dia a dia do ônibus. Enfim, essa é uma das legislações, mas uma outra que eu acho que é muito importante, que a cidade vai ter que convergir para isso, é de você ter toda a receita do sistema, a bilhetagem do sistema, trabalhando de forma independente das empresas. Não significa o município pôr na mão no dinheiro, mas que isso, por exemplo, tivesse sob uma gestão mais transparente, que fosse independente, mas que a gente conseguisse realmente ir enxergando todo o dinheiro, como que ele flui, quais são as linhas boas, as linhas ruins, as linhas que precisam de ser otimizadas. A gente só fala em aumentar o subsídio, a receita, mas e as ações que podem fazer melhorar o custo do sistema, racionalizando o sistema? Para que você vai andar com um veículo grande, por exemplo, que custa mais, num período noturno, enquanto poderia se transportar os cidadãos daquele período num veículo menor, que custa mais barato? Então tem várias questões que a cidade tem que encarar para justamente entregar um melhor serviço ao cidadão, que é o cliente. E em relação a isso, tem uma palavra, transparência. Por que não, né? A gente não ter transparência já soa ruim, né? Quando a gente não tem transparência. Então vamos aguardar aí amanhã, um dia decisivo aí para primeiro turno do projeto do subsídio para as empresas de ônibus. Vereador, aproveitar aqui, o Paulo Leite não está aqui, mas o Paulo, várias vezes ele vem aqui, chega aqui com foto dos emaranhados de fios que a gente tem por nossa cidade. E você tem um projeto de lei, que é um projeto de lei até que causou uma certa polêmica aí, você, da retirada desse emaranhado, foi aprovado os 2 turnos lá na Câmara Municipal, esse projeto foi para as mãos do prefeito Fuad Noman, que vetou esse projeto, esse veto foi para a Câmara Municipal, esse veto foi derrubado, e aí? Já entrou em vigor a sua proposta ou não? Que pé que está essa situação? Nem me fala, João. Na verdade, o projeto era no início, né? Quando a gente começou o mandato, em 2021, mas agora é lei. Porém, a prefeitura, em vez de se focar em resolver o problema, chamar todas as operadoras de telecom na mesa e realmente colocar uma ordem
nesse problemaço que está em todos os bairros, em todas as regiões da cidade. A Prefeitura entrou com uma ação no Tribunal de Justiça alegando inconstitucionalidade e, neste momento, o Tribunal deu uma liminar suspendendo os efeitos da lei até que se julgue o mérito. Mas eu, de fato, acredito que o nosso judiciário vai entender da importância dessa lei e, assim, quando for julgar o mérito, né, dando, de fato, razão à necessidade dessa legislação que, na verdade, faz parte do nosso Código de Posturas, aí sim a gente ter a pavimentação jurídica para que a Prefeitura entre em campo e resolva o problema dos fios e cabos partidos por toda a cidade. Não é difícil, João, a gente vai lá, olha, fio enrolado no poste, fio enrolado em placa de trânsito, nas árvores, soltos no chão, em tempo de um cidadão vir andando ali, tomar um trupicão, se machucar. E a gente precisa de quê? De organização, é o espaço público, o cabeamento das empresas, ele tem que atender algum normativo, já está definido, o que falta é fazer cumprir. Rede Central 98 recebendo o vereador Braulio Lara do Novo, falando para a gente sobre CPI da Pampulha já na reta final, né? A gente tendo até o prazo dia 12 de julho, mas provavelmente termina ainda neste mês, falando também sobre a questão dos ônibus e os fios aí pela cidade de Belo Horizonte. É tema completo, a pessoa vem, a gente já aproveita para falar de tudo. Braulio, obrigada demais pela presença, portas sempre abertas na Rede 98, viu? Eu que agradeço e qualquer coisa eu tô na área.